Muito bem, nós vamos hoje gastar um pouquinho de tempo entendendo uma figura de linguagem que é usada aqui, especialmente no segundo capítulo. Essa figura de linguagem é usada em várias partes da Bíblia. E é bom que vocês aprendam aqui que isso inclusive vai me facilitar com o esboço lá de Apocalipse. Porque, por exemplo, o esboço de Apocalipse inteiro é um quiasmo, que é essa figura de linguagem que eu quero mostrar para vocês. Você já deve ter estudado isso, quando você estudou a língua portuguesa, você estudou sobre as figuras de linguagem. E o quiasmo é uma delas, mesmo na nossa língua, na nossa gramática. O problema é que o quiasmo é uma ferramenta na hora de você usar no texto, como uma figura, pouquíssimo usado, pouquíssimo mesmo usado na nossa língua. Mas existem alguns quiasmos da nossa língua extremamente famosos. Vocês vão lembrar e vão saber, e daí vocês nunca mais vão esquecer o que é quiasmo. Eu quero dar 3 exemplos de quiasmos antes de nós entrarmos aqui. Um exemplo, primeiro, visual. Para você entender o que é quiasmo, você começa com um exemplo visual. Quando vocês, antes de vir para cá, tomaram um banho, se arrumaram, vocês foram lá diante do espelho para pentear o cabelo. Qual era a diferença entre vocês, alguns não? O Josmar começou a rir aqui para mim, ficou inevitável. A piada, eu não... quem tem, né? Quem não tem foi lá arrumar o colarinho da camisa, né? Para ver como é que estava a sobrancelha, né? Se estava bem ajeitada, né? Mas quando você chega diante do espelho, você tem uma imagem sua refletida. Qual que é o problema com essa imagem? Essa imagem, embora ela seja bem nítida, embora ela seja bem realista, ela não vai te servir como uma referência. Por que ela não vai lhe servir como uma referência? Tente aparar uma ponta do seu cabelo com base no espelho. E você vai descobrir quanta dificuldade há. Porque a imagem refletida, ela está invertida, né? E então, o resultado disso é que gera uma confusão mental quando você tenta fazer alguma coisa com você olhando para o espelho, né? Então você vai tentar mexer aqui, mas a mão está do lado de lá. E aí não funciona, alguma coisa não funciona. Mas é a sua imagem. Mas aquela imagem espelhada é um quiasmo. Na oralidade tem um quiasmo ainda muito mais conhecido. Todos vocês já ouviram uma propaganda muito popular que diz assim: Tostines é mais fresquinha porque vende mais, ou vende mais porque é mais fresquinha? Isso é um quiasmo. É uma frase e ela é repetida, só que embaixo ela está espelhada, né? O sentido muda, mas a frase só tem poder quando ela é colocada junta. 2 ênfases estão no centro desta frase: ser fresco e vender mais. Então é isso que vai fixar da frase que foi colocada. Ela é fresquinha e vende mais, ela vende mais, por isso ela é sempre fresquinha. Então as palavras que estão no centro, elas são preservadas. Você pode virar, mas as 2 palavras vão ser preservadas. Dê ênfase ao que está em cima ou ao que está embaixo, mas o centro sempre vai ser preservado. Muito bem, isso é uma forma bem simples, bem simplificada de quiasmo. É quando você espelha, e você espelha de tal maneira que o centro fique em evidência. Na literatura hebraica, eles faziam isso de uma forma extremamente bem feita, né? E existem muitos textos na Bíblia, textos longos, que quando nós, leitores desavisados, leem, você pode ler talvez 10, 20 vezes o texto, e se você não tiver com a ideia do quiasmo na mente, você não vai perceber. Mas a partir do momento que você entendeu e visualizou o que é um quiasmo, você pode encontrá-lo. E qual que é a importância de eu reconhecer um quiasmo num texto bíblico? Uma das maiores dificuldades, tanto de pregadores, quanto também de leitores, é descobrir qual é o texto mais importante dentro de um capítulo, dentro de um livro,
ou dentro de uma perícope, que é um trecho, um parágrafo dentro da Bíblia? Como é que eu descubro qual que é o assunto principal? Qual que é a centralidade do texto? Bom, se você tiver o privilégio de estar lendo um texto que foi escrito nesta maneira, usando um quiasmo, então fica tudo muito fácil. Eu vou mostrar para vocês. Ô Paulo, pode pôr primeiro slide, porque o capítulo 2 de Gênesis é um quiasmo. É um quiasmo muito interessante. Então, os textos, eles são reflexos, né? Eles estão falando de um mesmo assunto, só que eles estão colocados de forma espelhada. Óbvio, com palavras diferentes, com contextos diferentes, mas são um quiasmo. E aí a gente vai aproveitar esse quiasmo para a gente observar por que, por exemplo, que a organização do capítulo 2 é diferente do capítulo 1. No capítulo 1, eu vejo o homem sendo criado depois que Deus fez a terra produzir ervas, né? E plantas que deem semente. Aqui no capítulo 2 eu tenho algo que parece que é diferente. Na realidade, eu não tenho diferença alguma do capítulo 2 para o capítulo 1. A diferença, basicamente, ela envolve o quê? Ela envolve o quiasmo. Por quê? Porque o capítulo 2 ele está organizado para mostrar um centro, algo muito importante nesse capítulo. E segundo, porque o capítulo 2 tem mais informações do que o capítulo 1. Mas não são mais informações sobre tudo que está no capítulo 1. São mais informações sobre aquilo que é mais importante no capítulo 2. Aquilo que é para ser o centro para o leitor. Aquilo no que o leitor deve focar os olhos na hora de fazer a leitura de Gênesis. Então, para nós é um pouco estranho, porque, como eu disse há algumas semanas atrás, nós estamos acostumados a pegar livros escritos por brasileiros ou traduzidos por brasileiros, mas são livros ou americanos, ou livros brasileiros mesmo, ou no máximo livros europeus. E como a gente só lê literatura ocidental, nós estamos acostumados com figuras de linguagem do tipo hipérbole, eufemismo, coisas desse tipo. Mas nós não estamos acostumados com quiasmos, que é muito pouco usado, ou perdão, pouco usado na nossa linguagem. Mas vamos lá. O capítulo 2, ele tem um quiasmo, e vocês já observaram ali onde está o centro. O centro está exatamente numa lei que foi imposta aos homens. Por quê? O capítulo 1 já tinha dito que Deus criou o homem. O capítulo 1 já tinha dito que Deus criou as plantas, criou todo tipo. Agora, a partir do capítulo 2, nós estamos entrando numa história que tem começo, meio e fim. E para eu entender essa história, entender o propósito da contação dessa história, eu preciso saber dos pontos mais relevantes. E então esses pontos estão nas extremidades, na parte de cima, na parte de baixo e no meio. Tá? Então o que eu tenho? Eu tenho verdades espelhadas. Lá em cima, a criação completa, está descrita do verso 1 ao verso 3. E aqui embaixo eu tenho a criação completa, que é uma conclusão que Moisés faz, inspirado por Deus, a respeito do que tinha sido a conclusão final da criação.